Nesse vídeo vamos conversar sobre como interceder por uma pessoa que está afundada, atolada no pecado sexual. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu quero falar com você, esposa, que está intercedendo pelo seu marido, mãe que está intercedendo pelos seus filhos, pai que está intercedendo por seus filhos. Não sei por quem você está intercedendo, mas se você chegou até esse vídeo, provavelmente uma pessoa que você conhece, que você ama, que você se importa, que está aprisionada no pecado sexual, precisa de libertação, e essa libertação vem do Senhor. Muitas vezes as mulheres, principalmente esposas, que vêm compartilhar comigo como está sendo esse processo, o como é doloroso, elas se sentem traídas, elas se sentem magoadas, elas falam que elas ficam com tanta raiva, com tanto nojo dos seus maridos, que isso dificulta, inclusive, elas até mesmo conseguirem orar, interceder por eles. Porque elas estão tão feridas, tão magoadas. E a primeira coisa que eu quero falar pra você é que antes do seu marido falhar com você no casamento de vocês, o primeiro e mais importante relacionamento, pessoa que ele ofendeu, não foi você, mas foi o Senhor. E esse é o relacionamento mais importante, mais urgente a ser motivo das suas orações para que o Senhor restaure. Porque a restauração do seu marido, da sua esposa, da pessoa que você está intercedendo, sendo reconciliado na vertical, ela com o Senhor, vai ser uma consequência haver a reconciliação no casamento, no relacionamento entre pais e filhos. Então o mais importante é você tirar um pouquinho o foco somente da sua dor, do como essa pessoa tem te ofendido, você pedir que o Espírito Santo mova o seu coração em urgência de clamar e pedir, interceder para que o relacionamento dessa pessoa com o Senhor seja restabelecido. Porque lá em Romanos, capítulo 6, no versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. E quando a gente fala em morte, morte representa separação de Deus, uma vida separada de Deus, tanto aqui assim como também na eternidade. Então o primeiro relacionamento que você precisa dobrar o teu joelho e clamar ao Senhor não é pelo seu casamento, não é pelo seu relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, mas é pelo relacionamento dessa pessoa com o Senhor, para que haja quebrantamento, arrependimento, confissão, para que essa pessoa converta o coração dela verdadeiramente ao Senhor. E o único capaz de fazer isso, de convencer essa pessoa, não é você. É o Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então esse é o primeiro relacionamento que você precisa clamar e interceder ao Senhor. E eu vejo que uma das principais maneiras que somos tentados, principalmente na nossa intercessão, no nosso momento de orar, nós somos muito tentados a orar e a pedir ao Senhor de acordo com as circunstâncias. E olha, eu vou ser bem claro com você, eu tenho aprendido no Senhor que Ele não tem compromisso com as nossas circunstâncias, Ele não tem compromisso com o nosso bem-estar, com aquilo que a gente acha que deveria ser mudado nas nossas circunstâncias para que a nossa vida fique melhor. Ele tem compromisso com a palavra dele. E por isso muitas vezes a gente clama, pede ao Senhor e a gente não é ouvido, porque estamos pedindo errado. Estamos pedindo ao Senhor baseado nas nossas circunstâncias, naquilo que estamos vendo. Então é por isso que nós precisamos orar de acordo com aquilo que está escrito na palavra dele. E uma coisa que eu quero te chamar a atenção aqui é sobre a diferença entre a oração e a intercessão. O que é a intercessão? A intercessão é você se colocar na brecha pela pessoa. Mas que brecha é essa? É quando você se coloca primeiro entre a pessoa e Deus, pedindo ao Senhor no lugar da pessoa perdão pelos pecados dela, pedindo misericórdia ao Senhor, pedindo que Ele restabeleça essa pessoa. A apóstola Valnice Milhomens, que é uma grande mulher de Deus, uma intercessora nessa nação, ela define esse momento onde você se coloca nessa brecha entre a pessoa e o Senhor, pedindo misericórdia, como você sentir as dores de parto até que Cristo seja gerado nessa pessoa. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, fala o seguinte: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Então, nesse momento, a gente se coloca entre a pessoa e o Senhor,
pedindo misericórdia, pedindo perdão, para que o Senhor perdoe essa pessoa, para que o Senhor restabeleça o relacionamento com essa pessoa, para que o Senhor tenha misericórdia, até que se cumpra a palavra onde o Espírito Santo vai convencer ela do pecado, da justiça e do juízo, e ela entrará num processo de santificação, de se transformar cada dia mais parecida com Cristo. Então, intercessão é quando você se coloca na brecha entre a pessoa e o Senhor, mas também a intercessão é quando você se coloca entre a pessoa e Satanás e os demônios que têm atormentado ela. Aqui é quando você entra em guerra espiritual, é batalha espiritual. A intercessão é a fase de confronto com as trevas. É quando você se coloca entre a pessoa e os demônios que estão atormentando ela e você fala: basta, em nome de Jesus, se retira, eu anulo as tuas obras. É quando você se coloca entre a pessoa e Satanás e você dá uma ordem para que ele bata em retirada, que todos os demônios de Satanás batam em retirada da vida da pessoa. Por isso é muito importante você entrar preparado para essa batalha. Veja o que Paulo escreve em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12 e 13, ele diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra pessoas, mas sim contra os principados e a potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, o seu inimigo não é a pessoa por quem você está intercedendo, o seu marido não é o seu inimigo, o seu filho não é o seu inimigo, a sua esposa não é o seu inimigo. O seu verdadeiro inimigo é aquilo que está influenciando ela a ficar nesse pecado, a ficar prostrado diante desse pecado. É contra essa renca que você tem que se posicionar em oração. Demônios, dominadores dos ares, potestades, contra as forças espirituais. É contra eles que você precisa declarar guerra, dobrar o teu joelho e se posicionar. E vejam a continuação do versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então é muito importante você estar preparado para ir para essa batalha. Você estar com as suas brechas fechadas, você antes pedir perdão pelos seus pecados, você se reconciliar daquilo que está te atormentando, daquilo que está te acusando. Leve em oração antes para o Senhor, sabe? Se entrega ao Senhor e entra nessa batalha. As pessoas têm muito medo de interceder pelas outras pessoas porque falam: ai, depois vem retaliação. A palavra de Deus diz que maldição sem causa não se cumpre, ou seja, a retaliação não vai te alcançar. Se você estiver com as brechas todas fechadas, se você estiver numa vida de santificação com o Senhor, se você está ali, comprometido com o Senhor, você precisa estar coberto pelo sangue de Jesus, com seus pecados confessados, com a sua vida prostrada diante do altar do Senhor, porque daí a maldição não vai se cumprir, a retaliação não vai se cumprir, porque não encontrará pouso, não tem lugar onde ela possa pousar na sua vida, porque você está coberto pelo sangue de Jesus, através do quê? Da confissão dos seus pecados, do seu relacionamento, da sua busca de santidade, de santificação com o Senhor, através de um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo de Deus. Por isso é muito importante você estar preparado para essa batalha, porque se você entra nessa batalha com pecado oculto, sabe, com vergonha de confessar seu pecado, sem se reconciliar com o Senhor, olha só o que aconteceu um dia, que nessa caminhada com o ministério as pessoas compartilham muitas coisas com a gente. Uma pessoa muito próxima veio compartilhar, pedir ajuda e falou o seguinte: olha, meu marido foi conversar com o meu filho em relação à questão da pornografia. Só que o meu marido ainda tem problema com isso. Então, assim, uma pessoa que não está liberta da pornografia foi tentar falar com outra pessoa para ajudar a outra pessoa a se libertar da pornografia. Ou seja, foi com uma brecha aberta tentar fechar a brecha do outro. O que aconteceu? Na hora que esse pai estava falando com o seu filho, ela conta que o marido dela começou a passar mal e que do nada veio uma cegueira nele. Ele ficou cego. A visão dele ficou preta e ele não conseguia enxergar mais nada. Ele começou a passar mal e aí eles foram, sacudiram ele, tiraram ele do quarto do filho
E foi passando. Ela falou que achou aquilo muito estranho, porque na hora que ele tava falando, aquilo veio assim como se fosse algo do maligno. E é isso que eu quero falar pra você. Antes de você tentar tirar o cisco que tá no olho do seu irmão, tire a trave que está no seu olho. Então é muito importante você estar com a sua vida reconciliada com o Senhor, pecado confessado, você ali prostrado diante do altar do Senhor, para que você entre com autoridade nessa batalha, para você ser mais do que vencedor através do nome de Jesus. E todos nós, como cristãos, que aceitamos e confessamos Jesus como nosso Salvador, nós somos chamados para guerrearmos nas regiões celestes. Nós somos chamados a clamar, a interceder por essas pessoas que estão presas, atoladas no pecado. Esse é o nosso chamado. E por mais que você fale assim, eu não tenho chamado específico para o ministério de intercessão, todos nós somos chamados para interceder. Nem todos têm o ofício no ministério de intercessão. E um livro que eu vou te indicar, se você ainda tem dúvida em relação a isso, se você tem uma resistência em relação à questão da intercessão, primeiro, se debruça na Bíblia e vá ler sobre isso. E segundo, também eu te indico um livro do pastor Hernani Santos, onde ele fala em Corações Profundos, Revelações Profundas, sobre essa diferença e que sim, todos nós temos um chamado para oração, para interceder pelas pessoas, mas nem todos têm o ofício dentro da igreja no ministério de intercessão. E veja o seguinte, você é chamada para guerrear nas regiões celestiais, não na tua casa contra o teu marido. Não é você que vai convencer o seu marido, não é você que vai convencer o seu filho. Não adianta você ficar em pé de guerra, porque isso só vai atrasar o propósito que o Senhor tem, o processo de libertação. Então coloque diante do Senhor e vença essa batalha nas regiões celestes. E é muito importante você estar alinhado com a palavra de Deus. Você interceder e orar aquilo que está escrito. E veja, muitas pessoas estão intercedendo por seus maridos, pelos seus filhos, pela sua esposa em relação à libertação do pecado sexual, mas só pedindo, Senhor, liberta da pornografia, afasta a pornografia, isso e aquilo. Só que veja o seguinte, antes de ser consumado o pecado sexual, que é descrito na Bíblia como prostituição, existiu antes, foi consumado antes no coração dessa pessoa a prostituição espiritual. Ou seja, por trás do pecado da pornografia, da masturbação, do adultério, da fornicação, das perversões sexuais, existe por trás desse pecado que você vê, existe um pecado que não se vê, uma iniquidade que não se vê, que é a idolatria. É a idolatria onde a pessoa passou a não confiar em Deus e começou a confiar na fonte do pecado como a fonte do prazer para a vida dela. Então houve a consumação da infidelidade dessa pessoa no coração dela em relação ao Senhor antes, talvez, de ser consumado a infidelidade no seu casamento. Então, por isso, sim, você ora em relação à pornografia, em relação à infidelidade, em relação à prostituição física, mas também se coloque como intercessor para que o Senhor destrone cada ídolo que foi colocado no coração do seu marido, do seu filho, que está fazendo ele confiar mais no pecado como sua fonte de prazer do que no Senhor. Se você tem dúvida em relação a isso, eu te convido a você ler o livro de Oséias. Oséias deixa muito claro, através das profecias que o Senhor deu para ele naquele tempo, que sempre a prostituição espiritual da idolatria precede a prostituição física, o adultério, a fornicação. Eu recomendo a você, leia o livro de Oséias e peça para que o Espírito Santo ele salte os versículos para você usar na intercessão pelo seu marido, pelo seu filho, para que você ore a palavra, porque é aqui que o Senhor tem compromisso. Então você começa a interceder pela pessoa de uma maneira com mais profundidade, com a palavra revelada do Senhor. E aqui é um outro ponto muito importante que eu quero falar para você. A intercessão não é pelo muito falar, não é pelas palavras bonitas que você fala ao Senhor, não é pelo seu porquê que você vai convencer o Senhor. O que acontece? A Valnice Milhomens, ela usa um exemplo muito legal, que
O ofício de Jesus hoje, agora, nesse momento, ele está lá com o Pai intercedendo por nós. Ele é o nosso maior intercessor. Então ele está intercedendo por nós diante do Pai. E aí ela fala que o Espírito Santo de Deus, ele fica atento àquilo que Jesus está intercedendo ao Pai. E então o Espírito Santo, ele vem através da sua palavra e nos revela. Ele nos mostra, ele nos revela qual é a intercessão que Jesus está fazendo ao Pai para que a gente faça em concordância com Ele. É muito importante você buscar a palavra revelada. Qual é a palavra que é para usar na intercessão? Sabe, vai vir um versículo na sua mente, talvez na sua leitura da palavra algo vai saltar e vai lembrar da pessoa. Então fique atento, busque esse ambiente de revelação. E esse ambiente de revelação de qual palavra, de qual maneira você interceder para estar alinhado com a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a vida daquela pessoa, é num ambiente de adoração. É num ambiente onde você silencia a si mesmo, onde você contempla ao Senhor na sua quietude, você o adora pela sua beleza, você contempla a face dele. É nesse ambiente que o Espírito Santo, ele vai revelar qual é a intercessão que Jesus está fazendo ao Pai para que você faça em concordância, para que então ele age, ele se mova de acordo com a palavra dele e não de acordo com aquilo que a gente quer que ele faça. Então aquilo que eu quero falar assim para você hoje é: não desanime, persista, busque a ajuda do Senhor. O Espírito Santo, ele tá aí para te ajudar, para te direcionar na sua oração, na sua intercessão, para te dar estratégias e ferramentas, armas celestiais para você guerrear essa batalha. Por isso eu recomendo para você, leia Efésios capítulo 6 na íntegra, onde fala sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus não é você simplesmente declarar: eu coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação. Não, é você viver uma vida onde você todos os dias está vivendo aquilo. Não é simplesmente você falar com a sua boca, mas estar andando uma vida em pecado deliberadamente. É quando você vive um processo de santificação. Isso não quer dizer que você precisa estar perfeito para interceder por alguém. Você precisa estar todos os dias se prostrando diante da cruz de Cristo, se lavando. A graça do Senhor te basta. É nesse processo que Ele vai te capacitando com a graça dele, te ensinando como interceder, que Ele vai te orientando através da palavra dele, e você ir crescendo no entendimento das coisas do Senhor todos os dias. Então não desista, não fraqueje, não volte atrás. Persista na intercessão pelo seu casamento, persista na intercessão pelo seu filho, persista na intercessão talvez de algum parente, de algum liderado, alguém que você discipula. Persista, porque o Senhor é fiel e justo, Ele vai ouvir o seu clamor, a sua intercessão. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo possa te abençoar, te ajudar a buscar ainda mais no Senhor a sua força para continuar firme nessa batalha, com estratégias do alto, com a maneira correta de orar, de interceder, que é de acordo com a palavra, com a vontade dele. Esteja atento ao sussurro do Espírito Santo e não volte atrás. Persista, porque o Senhor é fiel e justo e Ele vai te honrar, Ele vai honrar a sua oração, Ele te ouve, Ele não está com os olhos fechados, os ouvidos tampados para ouvir você, Ele está te ouvindo. Em algum momento vai vir a resposta, no momento que o Senhor determinou. Então persista em nome de Jesus. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!